Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. No vídeo passado, a gente começou a falar aí sobre o algoritmo de busca, certo? Mais especificamente a busca binária, é o exemplo que a gente está colocando em prática aí, certo? E no vídeo de hoje, né, sem enrolação, sem mais delongas, vamos direto para a tela para a gente continuar na verdade, finalizar, né, o desenvolvimento aí do nosso algoritmo de busca, ok? Então a gente já está aqui com o nosso algoritmo, né, do que a gente parou, onde a gente parou no último vídeo, na verdade, né, que foi basicamente a declaração aqui da nossa função busca binária, certo? Porém, ela não tem nada dentro, né, então, só para a gente recapitular, né, a gente já tinha aqui a função início. Dentro da função início a gente está pedindo, né, para o usuário digitar um valor aqui a ser buscado dentro da nossa lista, né, do nosso vetor. E aí a gente está criando aqui, né, declarando uma nova variável chamada resultado, que ela vai justamente receber o retorno dessa nossa função, que a gente precisa criar, que é a função busca binária, certo? Então, e aí basicamente, né, com base no que a gente já colocou aqui, a gente já sabe que essa nossa função busca binária, ela precisa devolver um número, que na verdade vai ser o número da posição da nossa lista, onde se encontra o valor buscado ali pelo usuário, né? E se o valor buscado pelo usuário não estiver na nossa lista, ele vai retornar um -1. E aí por isso que a gente já tem aqui, então, se o resultado for diferente de -1, ele coloca qual que é a posição, né, da nossa lista que a busca foi encontrada. Se não, ele vai dizer que a chave buscada ali, né, não foi encontrada no vetor, né, na nossa lista. Então vamos lá, vamos para a continuação aí do nosso algoritmo, vamos escrever aí, né, vamos desenvolver a nossa função busca binária. Bom, como eu já tinha falado lá nos vídeos sobre o algoritmo de ordenação, ok? A gente tem uma diferençazinha aqui entre funções que retornam alguma coisa ou funções que não retornam nada, né? Que apenas executam algum código e fechou. Então, basicamente, a função início seria isso, né? A função início a gente não tem retorno de nada, porque basicamente é o próprio Portugal que está chamando ela para iniciar a execução do nosso programa, né? Do nosso algoritmo. Porém, a função busca binária já, né, diferentemente da função início, ela vai precisar de um retorno, certo? É por isso que a gente colocou ela aqui como uma atribuição de uma variável. Então, quer dizer que a gente precisa retornar alguma coisa nessa nossa variável, nessa nossa função, aliás, busca binária, para que esse retorno, né, seja então atribuído para a nossa variável resultado. Então, vamos lá. Como a gente viu né, nas funções que precisam retornar alguma coisa, a última coisa que ela tem que ter, né, o final da nossa função é justamente com a palavrinha retorne, certo? Então, quando a gente finaliza uma função e ela precisa retornar algum valor, na última linha dela a gente precisa ter um return, certo? Para retornar alguma coisa. Claro que dependendo, né, a gente não precisa necessariamente ter apenas um return na função, que é o que a gente vai ver em seguida. A gente pode ter quantos retornos quiser, né? Porque dentro dessa nossa função, eventualmente podem ter estruturas de repetições, como a gente viu, podem ter estruturas condicionais ali com se ou com escolha, enfim, como a gente já viu, inclusive, alguns exemplos lá no algoritmo de ordenação. Então a gente pode ter quantos retornos a gente quiser dentro da função, certo? Porém, a gente sabe que pelo menos, né, no mínimo um return, que é o último de tudo, né, é obrigatório essa função ter, porque senão quando eu for executar e ela não retornar nada, a gente já teria um errinho aqui nessa nossa linha da declaração da variável resultado, certo? Então, eu já vou deixar aqui no final dela para que, por padrão, ela retorne o valor -1, ok? Então, o padrão dessa nossa função é retornar o valor -1, ok? Então, né, isso quer dizer que se dentro dessa função a gente achar a posição do valor buscado ali pelo usuário, a gente vai retornar essa posição. Se a gente não achar nada, né, não cair em lugar nenhum, a gente vai, por padrão, retornar -1. Então, beleza, vamos começar aqui de fato, né, o início né, da nossa função.
a gente vai então declarar aqui duas variáveis que a gente vai estar utilizando como auxiliares aqui, né? A gente vai chamar uma de esquerda, que a gente vai chamar de zero, e uma outra variável que a gente vai chamar de direita, que a gente vai chamar de tamanho, a gente vai atribuir, aliás, o valor tamanho menos 1, ok? Então, esquerda vai ser zero e direita tamanho menos 1. Basicamente, né, se você for reparar, esquerda aqui recebendo zero é porque a nossa lista, né, como eu já falei, ela começa, né, a primeira posição é a posição zero, então por isso que esquerda vai ser zero. E direita, como você está vendo, vai ser tamanho menos 1, porque tamanho é a quantidade de itens que a gente tem na nossa lista, e menos 1 porque é a última posição que a gente quer, né? Então, como a gente tem 10 itens na nossa lista, mas a gente começa pela posição zero, a última posição vai ser 10 menos 1, né? Então aqui seria 9, ok? Eu poderia, né, colocar 9 direto aqui, porém é mais fácil já se basear por essa variável aqui, porque se a gente for trocar, né, eventualmente os valores aqui da nossa lista, for aumentar ou diminuir, a gente pode só alterar o tamanho dela aqui também, sem precisar ficar procurando onde a gente usa isso durante o código, ok? Então, por isso que fica melhor usar dessa forma. Ok. Tendo as nossas variáveis esquerda e direita declarada, então, basicamente, se você for lembrar, né, da explicação do último vídeo, né, onde a gente começou a falar sobre busca binária, a gente tem esquerda e direita porque, como eu falei, na busca binária, ele vai pegar a nossa lista como um todo, vai dividir ao meio e separar, né? Então, dividindo ao meio, ele vai ter os dados da esquerda e os dados da direita ali da nossa lista, ok? Então, é basicamente daí que a gente vai começar a fazer a nossa lógica. Então a gente vai dessa vez utilizar a estrutura de repetição enquanto, certo? Então vamos lembrar lá de como que funciona o nosso enquanto. E aí eu vou já ter a estrutura aqui pronta, então basicamente eu tenho o enquanto e o abre e fecha chaves, então todo bloco de código que tiver aqui dentro das chaves, ele vai ser repetido enquanto essa minha validação que estiver dentro do parênteses for atendida, ok? E aí a validação que a gente vai fazer aqui é se esquerda for menor ou igual a direita, ok? Então, enquanto esquerda for menor ou igual à direita, e aí a gente já sabe, né, que pelo menos uma vez esse nosso enquanto vai ser executado, porque a gente está começando com esquerda recebendo zero e direita recebendo tamanho menos 1, que seria 9, né? Então a gente já sabe que zero é menor ou igual a 9, então pelo menos uma vez a gente vai executar esse nosso enquanto. E aí a gente vai utilizar um detalhezinho aqui que a gente ainda não chegou a ver. Eu vou declarar aqui essa nossa variável meio, certo? Chamada meio, que também é do tipo inteiro, então a gente vai, né, principalmente estar sempre trabalhando com o tipo inteiro aqui. Porém, o que eu vou precisar fazer aqui, ó? Eu precisaria, né, para a gente atender o nosso algoritmo de busca binária, eu precisaria fazer justamente esquerda mais direita e aí dividir por 2, ok? Mas o que acontece? Primeiro, né, primeiro de tudo que a gente, né, se for lembrar, a gente precisa colocar essa soma aqui, aliás, né, entre parênteses, ok? Porque, né, como eu falei lá nos primeiros vídeos, a gente precisa primeiro fazer a soma para depois a divisão, né? Então a gente precisa informar aqui que o nosso cálculo primário é essa soma aqui, esquerda mais direita, depois com o resultado dessa soma a gente divide por 2. E por que isso, né? Justamente para que a gente consiga pegar o meio do nosso vetor, certo? Então, se esquerda é a nossa posição inicial do vetor e direita é a nossa posição final, a gente vai somar os dois e dividir por 2. Então, inicialmente, a gente está seguindo nessa lógica, ok? Porém, tem um detalhezinho, né? A gente só está trabalhando, como eu falei, com números inteiros. E nesse caso aqui, eu estaria fazendo 0 mais 9 dividido por 2, e não só nesse caso, mas, né, como toda outra vez aqui qualquer outra vez, né, que esse nosso enquanto for executado, essa divisão, ela com certeza pode ter um resultado com um número real, né, que a gente viu que seriam os números com casas decimais.
E aí a gente teria um erro aqui, né, porque a nossa variável meio, ela é do tipo inteiro, então ela não pode receber, valores com casas decimais, né, a não ser que eu colocasse aqui, como real aqui o meio. Porém, nessa nossa lógica, né, nesse nosso algoritmo, não faz muito sentido a gente trabalhar com números de casa decimal, porque a gente tem as listas aqui que já são números inteiros, né, e a gente precisa trabalhar sempre com números inteiros para que a nossa lógica aqui funcione corretamente. E aí, o Portugal Web Studio, né, ele tem algumas, a gente chama de bibliotecas, né, então basicamente bibliotecas você pode pensar como, alguns conjuntos de códigos, né, alguns blocos de códigos que fazem algumas coisas já que já estão prontos, que executam uma determinada função e retorna para você, um resultado já né, com base no que você precisa. Então, para que, a gente não precise ficar, fazendo cálculos aqui manualmente para arredondar, por exemplo, esse nosso resultado aqui desse cálculo, para que daí sim, né, arredondando, a gente tenha um número inteiro, a gente consegue utilizar dessas bibliotecas que o próprio Portugal Web Studio tem, para que ela mesmo, né, faça já esse trabalho para a gente. E aí, tem uma biblioteca então que a gente vai utilizar, que é justamente a biblioteca chamada matemática, ok? Só que aí tem um detalhe, né? Eu preciso basicamente importar essa nossa biblioteca para dentro desse nosso programa, para dentro desse nosso algoritmo, ok? Como é que eu faço isso? Aqui dentro do nosso programa aqui, na raiz do nosso programa, a gente consegue vir aqui e colocar basicamente isso aqui, ó, inclua biblioteca e aí colocar aqui matemática, certo? Então, basicamente o que a gente está falando para o Portugal é que eu quero que ele, na execução desse nosso programa, inclua, né, deixe ali como disponível, digamos assim, todo o conteúdo da nossa biblioteca matemática, né, da biblioteca matemática que é do próprio Portugal Web Studio. Ele disponibiliza ali algumas funções, né, alguns códigos prontos para que a gente apenas implemente eles no nosso próprio código. E aí, tendo a matemática aqui importada, a gente vai dizer, com um ponto aqui, né, qual que é a função dessa nossa biblioteca que a gente vai querer utilizar, certo? E aí, né, obviamente, o que a gente vai utilizar é a função arredondar, ok? Então, basicamente, o que que a gente está fazendo? A gente está chamando a função arredondar, que está dentro da nossa biblioteca matemática que está sendo importada, né, incluída dentro do nosso programa. Então, essa biblioteca são, né, como eu falei, blocos, né, conjuntos de códigos que já estão prontos lá, que foram desenvolvidos pelo próprio pessoal do Portugal Web Studio, nesse caso, né, e que fornecem aí para a gente algumas funções para ajudar o nosso desenvolvimento, né, para agilizar o desenvolvimento do nosso programa. E aí, quando eu chamo essa função aqui, né, então, novamente, como a gente já viu algumas vezes, quando a gente chama a função, a gente precisa ter o abre e fecha parênteses, né? E esse parênteses que eu estou usando aqui, né, se você lembrar, eu já tinha ele, porque é basicamente desse nosso cálculo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte aqui, vou novamente colocar um parênteses por volta, e aí agora sim eu estou chamando de fato a função arredondar e passando esse nosso cálculo, né, essa nossa conta aqui como parâmetro, certo? Essa nossa função ela recebe o parâmetro que é basicamente um valor a ser arredondado. Eu poderia, ao invés de passar esse cálculo, eu poderia vir aqui, por exemplo, e passar um valor qualquer, né? Tipo 13,5, por exemplo. E aí ele iria arredondar esse 13,5 para mim, ok? Porém, eu quero passar justamente o resultado desse nosso cálculo para ele já arredondar, né? Tem um segundo parâmetro que a gente precisa também, que é colocado aí uma vírgula, né? Então, novamente, como a gente já viu algumas vezes, né? A gente passa cada parâmetro separado por vírgula, né? Para uma função. E o segundo parâmetro que a gente vai passar, eu vou passar como zero, porque basicamente seria para eu dizer para essa minha função, do arredondar ali, que eu quero que ele arredonde esse número sem casas decimais, ok? Então, eu não quero casas decimais, por isso que eu coloquei o zero.
e aí dessa forma ele vai me trazer um valor inteiro, ok? Ele não vai arredondar, porém manter números do tipo real, né? Números com casas decimais. Ele vai eliminar totalmente as casas decimais e me trazer apenas um número inteiro arredondado do resultado desse nosso cálculo, ok? Então, beleza. Então, agora a gente já viu como utilizar bibliotecas aqui dentro do Portugal Web Studio, né? Estamos utilizando aí, então, a biblioteca matemática e utilizando dela a função arredondar, certo? E aí, como primeiro parâmetro, a gente passa o nosso cálculozinho aqui que estava fazendo, e como segundo parâmetro, o zero para dizer que a gente não quer casas decimais nesse nosso arredondamento. Ok, feito isso, a gente vai então para o nosso C. Okay? Então a gente vai ter mais um C aqui para nossas validações, ok? Inclusive aqui, né, a gente vai ter o C, e aí eu já vou deixar montado aqui que a gente vai ter um se não C, então dessa vez a gente vai ver, diferentemente do que a gente viu lá no início falando sobre estruturas condicionais, a gente viu basicamente no exemplo ali o C e o C não, né? Dessa vez a gente vai ver C, C não C e por último, né, como a gente já viu, o C não, que é obrigatório aqui para os, digamos, os casos padrões, né, os casos default. Então vamos lá. O primeiro C, primeira validação que a gente vai fazer é o nosso vetor, né, a nossa lista, na posição meio, que é o valor que a gente vai pegar aqui, né, desse nosso arredondamento aqui. Esse nosso vetor aqui na posição meio, ele é igual ao valor da minha variável-chave, certo? Que foi o valor que o usuário digitou. Se ele for igual, então a gente vem aqui para dentro do nosso bloco aqui inicial do C, né? Se for igual, a gente vai de cara já retornar o meio, ok? Vai retornar o meio. Se não, a gente vai fazer uma outra validação aqui, que é, né, se não C, a gente vai colocar vetor na posição meio ainda, né? E a gente vai validar se esse vetor na posição meio é menor do que o valor buscado, ok? Se for menor do que o valor buscado, a gente vai fazer o esquerda receber meio mais 1, ok? E por último, né, então, se o vetor na posição meio não for igual à chave, né, e também não for menor que a chave, então quer dizer que basicamente o vetor na posição meio é maior do que a chave buscada. Nesse caso, direita vai receber meio mais 1, ok? Então, beleza. Basicamente, para a gente recapitular aqui, a gente está fazendo aquela lógica que eu falei no primeiro vídeo sobre busca, né? Que é a lógica da busca binária em si, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a posição do meio da nossa lista, então a gente tem uma lista com 10 itens, né? E a gente vai pegar basicamente a posição do meio, que seria o 5, né? Então a gente vai pegar aqui o vetor na posição 5, e aí a gente vai pegar qual que é o valor desse vetor na posição 5. Então vamos lá na nossa lista e vamos pegar aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. A posição 5 da nossa lista é o 11, ok? Então vamos acompanhar aqui essa lógica. Se, e a gente pode substituir isso aqui então por 11, né, que é o vetor na nossa posição 5. Se 11 for igual à nossa chave buscada, né, ele já vai retornar de cara o meio. Ou seja, então, se aqui, quando o usuário digitar aqui um valor a ser buscado, ele digitar 11, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai ver que 11 é igual a 11 e vai retornar o 5 aqui, certo? Que é a posição do meio que ele pegou inicialmente. Retornando o 5, ele vai dizer que a chave 11 foi encontrada na posição 5, ok? É basicamente isso que ele vai fazer. Agora, se o valor digitado aqui pelo usuário não for 11, vamos supor que seja 9, né? Então, se o valor for 9, ele não vai cair aqui, né? Não vai entrar aqui dentro porque 11 não é igual a 9. Ok? Até aí tudo bem. Segunda validação, né? Se não C. Vetor na posição meio, né? Que é o nosso 11. É menor que o valor buscado, ou seja, 11 é menor que 9? Também não. Então, nesse caso, ele vai vir aqui e vai cair no se não,
e aí o senão ele vai fazer basicamente direita recebendo meio mais um. E aí esse nosso direita, né, que a princípio está com um valor de 9, né, que é a última posição da nossa lista, ele vai receber agora meio mais um, então meio era 5, agora mais um, 6. Então direita vai ser 6 ao invés de 9 e esquerda continua sendo zero. Agora, se o número buscado, né, o número digitado pelo usuário, ao invés de ser 9, fosse 13, hã, aí ele entraria nesse senão C aqui, certo? Então, porque 11 não é igual a 13, porém 11 é menor que 13, então ele entraria aqui. Esquerda, que por padrão, né, inicialmente é o valor zero, você passaria a receber o valor 5 mais 1, ok? Inclusive, né, aliás, só um detalhezinho, tem uma diferença aqui que na verdade o esquerda, ele vai receber o meio mais um e o direita ele vai receber o meio menos um, certo? Que não mais um aqui não faria sentido para a lógica do algoritmo. Mas, continuando, então se o valor buscado fosse 13, ele viria aqui, né, 11 é menor que 13, então esquerda, que inicialmente é zero, passaria a ser 5 mais um, então 6, ok? No caso anterior que eu estava falando, né, que caso fosse 9, por exemplo, o valor buscado, ele viria no senão, e aí o direito aqui por padrão, né, inicialmente é 9, ele na verdade seria 5 menos 1, ok? Então agora sim está correta a lógica, e aí a direita seria o valor 4, né? E se ele entrasse aqui dentro, esquerda, em vez de 0, seria o valor 6, ok? E aí ele viria novamente para enquanto, fazendo mais uma vez essa validação de valor esquerda menor ou igual ao valor direita, né? Então, por exemplo, no primeiro caso, né, se ele bate no meio da nossa lista e já valida que é igual ao valor buscado, fechou. Ele mata o algoritmo por aqui, já retorna, né? Não tem mais problema nenhum. Agora, se não é, né, se não bate direto no meio da nossa lista, aí então a gente cai nesses dois casos aqui. Ou ele vem e valida que o valor buscado, né, pelo usuário é maior do que o meio da nossa lista. Nesse caso, ele passa o início, né, o esquerdo aqui, ele passa a nossa lista para ser 5 mais 1. Então é como se ele estivesse pegando a nossa lista que tem 10 itens e ele vai pegar agora só da posição 6 até o final, certo? Então ele vai atualizar o esquerda, que é zero, vai ignorar da posição 5 para trás, porque a posição 5 já é menor, né, do que o nosso valor buscado. Então, se a posição 5 ali, a posição do meio do nosso vetor, é menor do que o valor buscado, ele ignora da posição 5 para trás. Então, a parte esquerda ali da nossa lista, ele ignora, e aí ele vai pegar então esquerda como sendo o valor agora de 6, certo? 5 mais 1, então 6. E se não, né, se for o contrário, se o valor buscado for menor do que o valor do nosso meio da lista, né, da posição 5, aí ele vai fazer o contrário, ele vai continuar o esquerda como 0, porém o direita, que estava como 9, que é a última posição da nossa lista, ele vai atualizar para 5 menos 1, que seria 4, né? Então, da posição 5 em diante, ele ignora e vai manter, né, buscando só agora entre a posição 0 e a posição 4, ok? Então, basicamente, essa é a prática da lógica que eu comentei no primeiro vídeo, né? Que é a lógica da busca binária. E, né, como eu comentei também, se ele passar, né, por esse enquanto aqui e chegar ao fim da nossa lista, basicamente como que ele chegaria ao fim da nossa lista? Ele chegaria ao fim quando o valor de esquerda não for mais menor ou igual ao valor da direita. Nesse caso, ele significaria que a nossa lista finalizou, né? Ele não tem mais itens a buscar na nossa lista. E aí, por isso, né? Então, ele não mais repetiria esse nosso enquanto aqui, o enquanto finalizaria. E depois que o enquanto finalizar, ele retorna então menos 1, dizendo que nesse caso ele não encontrou nada, né, não encontrou o valor buscado na nossa lista. Então esse é basicamente a lógica em si, né, o algoritmo principal, né, a lógica principal do algoritmo de busca binária. E aí ele vai retornar esse valor então para essa nossa variável resultado, e aí a gente mostra, né, o valor buscado, aliás, a posição do valor buscado, ou
se ele não foi encontrado, né? Então, novamente executar ele aqui, né? Só para exemplificar. Inclusive, eu vou só colocar aqui aquele nosso barra N, né? Só para ficar um pouquinho mais bonitinho ali na, na visualização. Então, vou começar com barra N aqui também. Vou começar com barra N aqui também. Beleza. Então, vou parar aqui e executar de novo. Beleza. Agora ele já está um pouquinho mais bonito ali, né? Já está quebrando a linha. E aí, beleza. Dado o vetor, né? Então, a nossa mesma lista e a execução seria a mesma coisa, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 9 e der um Enter, ele vai dizer que a chave 9 foi encontrada na posição 4. Se eu executar de novo, colocar, sei lá, o 19, por exemplo, ele vai dizer que a chave 19 foi encontrada na posição 9. E se eu colocar o 1, ele vai dizer que a chave 1 foi encontrada na posição 0, ok? E, né, novamente, se eu colocar um valor que não existe, então 8, por exemplo, ele vai dizer que a chave 8 não foi encontrada no vetor. Inclusive, a gente pode até adicionar um espaçozinho aqui, ó, só para ele não ficar junto, né? Igual ele ficou aqui, ó, a chave 8 ficou junto com o não. Então, vou colocar o 8 aqui de novo. Agora sim, chave 8 não foi encontrada no vetor. Beleza? Então, a princípio, esse, né, é o algoritmo de busca binária. Então, como eu falei, ele se torna muito mais performático, né? Ele se torna mais fácil, não necessariamente mais fácil, mas de implementar, né? Mas ele, com certeza, é muito mais rápido na execução, né? Ele usa menos processamento de máquina também do que se a gente fosse fazer uma busca linear, por exemplo, que aí seria basicamente, né, como eu comentei no primeiro vídeo, se eu tivesse aqui, por exemplo, buscando o valor 8, o que a busca linear iria fazer? Ele iria vir aqui e iria passar item por item. Então, o primeiro item é o item 1. 1 é igual a 8? Não. Então, beleza. 3 é igual a 8? Não. 5 é igual a 8? Não. 7 é igual a 8? Não. E assim ele vai. 9, 11, 13, 15, 17, até chegar no 19. Também não é igual a 8. E aí ele finaliza a lista. E aí, né, só aí, então, ele retornaria o valor, a mensagem dizendo, né, enfim, o menos 1, enfim, dizendo que não encontrou o valor buscado, né? Ou, por exemplo, se eu colocasse aqui o 13 para buscar, por exemplo, ele iria passar pelo 1, 3, 5, 7, 9, 11, até chegar no 13 e ver que o 13 é igual ao valor buscado, para daí, então, dizer qual que é a posição do 13, ok? Então, por isso, né, como você viu, a chave binária ele vai sempre cortando a nossa lista pela metade, e aí dessa forma ele consegue ser mais ágil, né? Ele consegue se agilizar ali, maximizar o recurso e, né, utilizar menos recurso para que ele consiga achar o valor buscado, né? Isso, claro, numa lista pequena, assim como essa nossa, a gente não necessariamente conseguiria ver uma grande diferença de tempo de execução, por exemplo, né? Porém, quanto maior a nossa lista, né, quanto mais dados, mais itens tiver na nossa lista, mais a gente vai conseguir ver essa diferença, né, de velocidade, ali, essa diferença de performance na, na busca, né, no tempo que levaria para conseguir buscar um valor dentro dessa nossa coleção de dados. Certo? Então, por hoje era isso. A gente finaliza, então, aí o nosso algoritmo de busca, né, busca binária. Novamente, né, sempre lembrando, esses códigos estão lá no GitHub, então na descrição do vídeo tem um link já direto para o repositório com esses códigos. Então, basicamente, né, mesmo que você não conheça né, não saiba o que é GitHub, enfim, é só clicar no linkzinho, você vai ser direcionado para uma página, que é a página do GitHub, e aí lá dentro vai ter uma listinha lá com alguns arquivos, né? Então vai estar, por exemplo, o arquivo do algoritmo de ordenação que a gente viu anteriormente, e também já vai estar o algoritmo de busca, certo? E aí você clicando, né, nos próprios arquivos lá, por exemplo, você consegue visualizar o conteúdo dos arquivos e poderia, por exemplo, copiar, né, todo o conteúdo de lá, vir para o Portugal Web Studio, criar um novo arquivo, né, em branco, e só dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali, né, jogar o algoritmo aqui dentro para sair executando e fazendo os testes ali, brincando com ele, enfim, né.
Novamente, como eu falei também no algoritmo de ordenação, você pode colocar mais escrevas na tela, né, então, se você quiser, principalmente na parte ali da função da busca binária, quiser colocar alguns escrevas ali para visualizar os valores que estão sendo passados, que estão sendo, eh, buscados, enfim, né, nas validações ali nos Cs, enfim, é sempre bom, né, para conseguir assimilar melhor o que está sendo feito, o que está validando ali naquela função, tanto no enquanto quanto nos Cs, né. Então fique à vontade, é só acessar o código lá e ficar, brincando ali, né, para treinar, praticar, enfim, fixar os conhecimentos. E claro, né, novamente, os comentários estão sempre abertos para toda dúvida que você tiver, ou pode mandar aqui no comentário no YouTube, ou enfim, tem os meus contatos aí também no canal. E por hoje a gente fica por aqui. Não esquece de deixar o seu like, ajuda bastante na divulgação do canal, né? E também compartilha o vídeo aí com a galera. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho também, né? Para ficar por dentro aí dos vídeos novos. E a gente se vê no próximo vídeo.